Muito boa tarde e também muito boa noite para você, telespectador. Sexta-feira, 1º de julho de 2022 e chegamos exatamente na metade do ano. Hoje foi um dia ensolarado em Nova Prata e a previsão do tempo para o próximo final de semana também é de sol e tempo firme. Algumas nuvens no sábado e no domingo, mas sem a perspectiva de chuva. As máximas vão ficar nos 23 graus e as mínimas nos 13 graus, conforme as previsões. E você confere agora os destaques do nosso editorial. Sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Chegamos à metade do ano e os destaques do editorial desta noite. Pela região, Veranópolis é a 4ª melhor cidade do Brasil em educação, segundo o ranking da revista Isto É. Pelo estado, o governo gaúcho adota um novo cálculo do ICMS e projeta uma perda de 2,8 bilhões de reais em arrecadação. Pelo esporte, a FIFA vai adotar o impedimento semiautomático na Copa do Mundo de 2022. Pela economia, as bolsas de valores do mundo inteiro fecham o semestre com as maiores quedas desde 1970. Pela política, o projeto de emenda à Constituição dos Combustíveis foi aprovado pelo Senado. E as informações internacionais, hoje é o Dia Internacional do Reggae. E eu conto para você 10 discos de vinil do Bob Marley para celebrar este ritmo contagiante e mundial. Esses são os principais destaques do nosso editorial. Muito bem, e no quadro Acontece, as inscrições para o torneio de futsal em André da Rocha e fomos até Fagundes Varela conferir como está sendo o projeto Ubuntu. O nosso programa tem o apoio especial dos patrocinadores Paludo Pneus, qualidade e segurança na rede autorizada Vipal, Unimed Vale das Antas, o seu plano de saúde, Preto Veículos, concessionária Chevrolet na região, Revitale, Grupo do Joelho Mote, Saúde e Bem-Estar, Gobi Lupo e Scala, loja de roupas íntimas em Nova Prata, Casa das Massas, produtos caseiros e coloniais e a Dilnet Telecom, conectando você ao mundo, que nesse primeiro bloco trazem todos os destaques locais, começando pela capital nacional do basalto. Em Nova Prata, hoje, dia 1º, nós tivemos as provas do atletismo vinculados aos JERGs, Jogos Estudantis. E no período da manhã, no Estádio Municipal Mário Cini, aconteceram as provas vinculadas ao atletismo. Arremesso de disco, peso e dardo, salto em distância e corridas foram as modalidades disputadas pelos alunos das escolas do município e também pelos alunos da APAI. As partidas de futsal, voleibol e handebol aconteceram ainda na primeira quinzena de junho e agora, com as condições climáticas favoráveis, foi possível a finalização de todas as provas dessa fase. Os jogos foram organizados pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com a parceria do SESC. Pela cidade de Nova Bassano, a entrega simbólica de mais uma emenda parlamentar para o sistema da saúde municipal. No dia de ontem, no gabinete do prefeito, foi realizado, juntamente com a Secretaria da Saúde, a entrega simbólica para a diretora do Hospital Nossa Senhora de Lourdes e para o presidente da entidade, uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil. Essa solicitação de emenda foi realizada pelo prefeito Ivaldo diretamente ao ex-deputado federal, senhor Paulo Vicente Calef, que é amigo familiar do prefeito. Os recursos estão sendo disponíveis em uma conta do Fundo Municipal da Saúde, que será repassado ao hospital conforme o plano de trabalho a ser apresentado e aprovado no Conselho Municipal de Saúde. A comunidade bassanense agradece imensamente ao ex-deputado Calef pela destinação dos recursos e a entidade Aconcel, que irá auxiliar nas demandas. Por Nova Araçá, o Centro Municipal de Saúde vai passar a contar com a prática de yoga
voltada de forma gratuita a toda a população. Os cuidados com a saúde mental não devem ser realizados apenas quando estamos no sentido deprimidos, estressados ou ansiosos. Elas devem ser constantes e valorizadas quanto aos cuidados com a saúde física. Priorizar a saúde mental nunca foi tão importante como nos tempos em que estamos vivendo. Para isso, existem muitas coisas que podemos adaptar na nossa rotina para manter o equilíbrio da mente, o bem-estar e a qualidade de vida. Algumas dicas como alimentação saudável, a priorização do sono, a prática de atividades físicas, os bons pensamentos, o tempo para meditação são algumas delas. Entre outras, a prática do yoga, que passará a ser oferecida no Centro Municipal de Saúde em breve, na cidade de Nova Araçá. A yoga visa a promoção da saúde e do bem-estar dos seus praticantes. Trata-se de uma atividade que promove o respeito e o cuidado com o corpo, a mente e o espírito, incentivando o praticante a tomar consciência e assumir a responsabilidade pela sua própria saúde. Os interessados em Nova Araçá podem entrar em contato pelo telefone 99908-02269 para fazer as inscrições. E na cidade de Paraí, nesse momento, ocorre a primeira etapa da Copa Paraí de Futsal. O Palmeiras pega o Atlético e o São Luís pega o Canarinho. São as semifinais que ocorrem a partir das 20 horas no Ginásio Municipal de Esportes Ângelo Brandalize. Venha conferir. Pelo Guabiju, a campanha do Agasalho 2022 pede ajuda e a solidariedade de toda a comunidade. As roupas arrecadadas vão sendo destinadas também ao município de Nova Araçá. E o que mais se precisa nesse momento é roupas de inverno, tanto de criança quanto de adulto, cobertores e roupas de cama. As doações podem ser feitas no Centro de Referência em Assistência Social do Guabiju, todas as terças e todas as quintas-feiras, no período da tarde. Pelo Pequeno Grande Pago, André da Rocha, assinatura de convênio que visa auxiliar o município. Ontem, o prefeito Sérgio Moretti esteve em Porto Alegre, na Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul, para assinatura de um convênio para perfuração de poços artesianos, juntamente com o secretário estadual Volney Minosso, que vai promover essas novas instalações hídricas em André da Rocha. Por Protásio Alves, o agradecimento a todos os servidores municipais. Em 2022, 7 servidores do município de Protásio deixarão de exercer suas atividades. O prefeito Itamar Girardi entregou a eles um certificado de reconhecimento pelos serviços prestados. Elisete Prigo Girardi, Rosângela Estela Costa, Rosimere Lorenzetti Donadello, Rosângela Giordani Jacques, Sandra Maria Guadagnin, Lúcia Costa Testa e Célio Valentim Zortea, que se despedem do quadro público. Cada um deles deixou um legado na administração pública e contribuiu para o desenvolvimento do município, ressaltou o prefeito Itamar. Por Vila Flores, o investimento na proteção das crianças e dos adolescentes foi foco do poder público, que vem promovendo ações para proteger essa população, de modo que o desenvolvimento da saúde e da dignidade possa ser feito de forma integral no exercício dos direitos e dos deveres das crianças e dos adolescentes. Para que isso ocorra de forma contínua e organizada, os profissionais que protegem a juventude devem estar a par de todas as questões que envolvem o assunto. Em consonância com essa afirmação, foi realizada na última terça-feira e também na quarta a capacitação do Conselho Tutelar em conjunto com a Rede de Proteção Municipal. Foram abordados diversos assuntos, tais como a legislação, as mudanças no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também a atuação das repartições públicas que devem agir na rede de proteção, entre outros tópicos. O curso foi ministrado pelo professor Jefferson Careca Machado.
Participaram dessa experiência no CRAS de Vila Flores as equipes diretoras das escolas municipais, os conselhos tutelares, os representantes da Secretaria de Saúde, Educação, agentes comunitários, entre outros que fazem parte de todo o circuito de atendimento. Coordenadoras do Centro de Referência em Assistência Social de Fagundes Varela e servidores públicos do município vizinho também estiveram participando da formação. A abertura do curso ficou por conta do discurso do prefeito Evandro Brandalize, que parabenizou o trabalho de todos os presentes, ressaltando a essencialidade no cuidado com os jovens. Além dele, estiveram presentes no decorrer das atividades o secretário de Administração e Fazenda e a secretária de Educação, além dos coordenadores do Centro de Referência em Assistência Social de Vila Flores. Na cidade de Cotiporã, a educação é o destaque e o projeto de Educação Fiscal Cidadão Consciente, na tarde de ontem, levou os alunos do segundo ano da escola Caminhos do Saber a visitarem as dependências do Centro Administrativo e conhecerem a Secretaria Municipal da Fazenda. Na oportunidade, os servidores explanaram sobre o trabalho desempenhado nos setores contábil, fiscal, tributário, fazendário, tais como a elaboração das leis orçamentárias, emissão e liquidação de empenhos, a cobrança e pagamentos de fornecedores lançados no débito. Também a fiscalização de empresas, a aplicação dos recursos e as melhorias na manutenção dos serviços prestados a todo o município. Ainda tiveram conhecimento sobre a campanha em Cotiporã, Sua Nota Vale Uma Nota, que premia quem faz aí de forma correta as suas compras e explicando sobre a importância da solicitação do documento fiscal no ato das compras realizadas no município. Fagundes Varela recebe o destaque pela emenda parlamentar repassada ao município. Marlon Santos, do PL, fez a destinação de R$100 mil para o custeio da saúde. A verba foi confirmada pela presidente da Câmara de Vereadores, Odete Bassani, e entregue ao prefeito Nelton Conte nesta última semana. O destaque editorial da região é que Veranópolis recebeu o título da 4ª cidade do Brasil com o melhor sistema de educação, segundo aponta uma pesquisa. A revista Isto É divulgou as melhores cidades do Brasil em 2022. A iniciativa da pesquisa considera os dados públicos dos 5.565 municípios brasileiros, pertencente à editora 3 e a Austin Hunting. Ao todo, 50 cidades apareceram no ranking das que têm as melhores classificações divididas em 4 categorias: geral, grande porte, médio porte e pequeno porte. O cálculo leva em consideração 281 indicadores, entre eles fiscais, de capacitação e arrecadação de execução orçamentária, econômicos, como padrão de vida, o mercado de trabalho e o comércio exterior, padrões sociais, como educação, habitação, desenvolvimento humano, e digitais, como mobilidade digital e acesso ao conhecimento. Na classificação de cidades de pequeno porte, Veranópolis ocupa a 17ª posição. Já no ranking no quesito educação, está pautada a Terra da Longevidade em 4º lugar geral e no 2º lugar, onde é considerado cidade de pequeno porte, ficando atrás apenas da cidade catarinense de Pomerode. Então, parabéns a Veranópolis pela conquista destacada em um ranking nacional. Na nossa agenda cultural, no próximo dia 6 de agosto, às 19h30, lá no Salão Paroquial do Rio Branco, ocorre o Jantar Dançante da Escola André Carbonera, com animação da Banda de Madrid a partir das 19h30. Os ingressos estão à disposição. E durante toda essa semana você ficou por dentro de como são as inscrições para o Campeonato de Futsal de André da Rocha e você confere no quadro Acontece. Campeonato Municipal de Futsal de André da Rocha. Não se inscreveu? Ainda dá tempo! As inscrições estão abertas do dia 16 de junho ao dia 1º de julho. Cada equipe pode inscrever até 12 atletas.
O início do campeonato será no dia 9 de julho no ginásio 12 de maio. Para inscrever seu time ou sanar qualquer dúvida, você pode entrar em contato com Igor Moretti ou Ezequiel Marcon pelos telefones que estão na sua tela. A organização é da Prefeitura Municipal e CMD de André da Rocha. Não perca tempo e faça a sua inscrição. E no próximo bloco, os destaques do Rio Grande do Sul com os cálculos na perda de arrecadação do governo do estado por conta da redução do ICMS nos combustíveis. Também o ex-secretário de Meio Ambiente de Canela foi preso pela segunda vez no dia de hoje e uma apreensão de um grande número de armas foi realizado em Venâncio Aires. Tudo isso logo mais nos 3 minutos após o comercial no bloco do estado do Rio Grande do Sul, aqui no Conecta News. Atenção, senhores empresários. A Cal Publicidade está elaborando um novo guia telefônico de Nova Prata para 2023. Reserve seu espaço. Nosso representante apresenta-se com o crachá da Cal Publicidade. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Cal Publicidade, ligando você com o seu cliente. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 999739993. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni. Aqui na concessionária Chevrolet Preto Veículos, em Veranópolis, seu carro tem toda a linha de serviços e loja da linha Chevrolet. Revisão completa, balanceamento, geometria, troca de óleo, venda de pneus, acessórios e tudo que o seu carro precisar. A Preto Veículos é completa e tem preços competitivos e a qualidade Chevrolet que você já conhece. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Retornamos ao vivo com você com as informações aqui do estado. Nesse momento, a temperatura na casa dos 19 graus. A previsão para o final de semana é de tempo firme e temperaturas agradáveis. 13 graus a mínima e 23 a máxima, tanto no sábado quanto no domingo. Então, temos boa perspectiva de um final de semana ensolarado que se avizinha. E os destaques do estado do Rio Grande do Sul, começamos
pela parte fiscal. O governo gaúcho adota o novo cálculo do ICMS e projeta uma perda de 2,8 bilhões de reais em arrecadação no segundo semestre de 2022. A mudança é válida a partir desta sexta-feira. A projeção é que haverá uma redução, de 0,71 centavos por litro nos combustíveis. Energia e telecomunicação adotarão um cálculo de alíquota de 17%. O governo do estado anunciou hoje que vai se adequar imediatamente às mudanças na cobrança de impostos do ICMS após a aprovação da lei federal que limita a alíquota a 17%. Atualmente e anteriormente, as taxas eram de 25% nessas áreas. No entanto, segundo o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, isto vai impactar em uma perda de cerca de 2,8 bilhões no segundo semestre desse ano, sendo que 25% serão redistribuídos aos municípios. Apesar disso, para ele, a queda na arrecadação não deve afetar o pagamento em dia dos servidores públicos até o final do ano de 2022. A tributação não é um mecanismo para reduzir os preços. Essa alternativa foi colocada à base da legislação federal e o fato é que o preço base do ICMS e a alíquota estão reduzidos. E a medida vai chegar ao consumidor dependendo dos fatores de mercado. O preço da Petrobras, que vai praticar, e as margens das distribuidoras. O cálculo da gasolina deve sofrer duas mudanças. O preço base, que passa a considerar a média dos últimos 5 anos, recalculada mensalmente, e a alíquota de 17% também para o álcool. No caso da gasolina, o Estado terá uma queda de 46% na tributação em relação a 30 de julho e haverá uma redução de 71 centavos por litro que deixarão de ser arrecadados. Para compensar a perda de arrecadação, o governo descarta o aumento de outros impostos, mas pretende nos próximos dias discutir alternativas entre as secretarias para se adequar à nova realidade. Na área da segurança, suspeito em atrapalhar a investigação e intimidar testemunhas, o ex-secretário de Meio Ambiente da cidade de Canela foi preso pela segunda vez. Ele é investigado por envolvimento em um esquema de corrupção dentro da prefeitura. Segundo a polícia, ele estaria forjando fatos e intimidando testemunhas. Na manhã de hoje, o biólogo Jackson Miller, ex-secretário de Meio Ambiente de Canela, na Serra do Rio Grande do Sul, estava em casa em São Leopoldo e a informação foi dada pelo delegado Eliomar Franco, responsável pela operação, na qual ele foi preso novamente. O advogado que defende Miller disse que ainda não teve acesso ao inquérito, mas que solicitou informações. Ele havia sido preso anteriormente na 8ª fase da Operação Caritas, deflagrada em 19 de maio desse ano, e estava em liberdade provisória concedida pela Justiça porque ele pediu demissão do cargo que ocupava na prefeitura. Ele é suspeito na dispensa ilegal de licitações, ocultação de bens e valores e organização criminosa junto à Secretaria de Meio Ambiente, além de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A Prefeitura de Canela informou que não recebeu nenhuma intimação ou notificação da polícia, portanto não vai se manifestar nesse momento. De acordo com o delegado, a prisão de Miller foi decretada pela Justiça dentro de um inquérito policial que apura crimes de corrupção praticados no setor de meio ambiente de Canela. Ele é suspeito, nesse momento, de atrapalhar as investigações da polícia, forjando fatos e intimidando testemunhas. No entendimento da Justiça, a sua prisão é necessária para que seja garantida a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. De acordo com o delegado, o investigado chegou a simular o arrombamento da sua própria residência, contratando criminosos de alta periculosidade com vínculos dentro do sistema prisional para levar da sua casa computador, HDs, armas de fogo e, posteriormente, manifestações públicas no sentido de que a Polícia Civil pouco ou nada tinha feito para investigar o fato, relatou o delegado. Interrogado pelos policiais em Novo Hamburgo, o suspeito do arrombamento da casa, que está preso, confirmou ter sido contratado pelo valor de R$15 mil para simular o crime, tendo levado da residência um computador, 6 HDs e armas de fogo. As investigações prosseguem.
Em Venâncio Aires, o que chamou a atenção foi a quantidade de armas apreendidas em uma abordagem realizada na cidade. Um homem foi detido, junto com ele, fuzis, submetralhadoras, espingardas, carregadores e mais de 700 munições foram encontradas escondidas no forro na noite de ontem. A Brigada Militar prendeu na noite de ontem um homem de 23 anos com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Foram encontradas 18 armas de grande calibre, como submetralhadoras, espingardas, revólveres e munições. A Brigada Militar chegou ao suspeito quando policiais faziam um policiamento ostensivo e, ao passarem na frente de uma residência, sentiram um forte odor de maconha. Na área externa da casa foi realizada a abordagem do homem que estava fumando e os policiais perceberam uma movimentação estranha na residência. No interior do imóvel, foi verificado um recorte no forro de PVC que chamou a atenção dos brigadianos. Ali havia uma capa de violão cor preta e um baú da mesma cor. Ao retirarem os objetos, localizaram uma grande quantidade de armamento. Foram apreendidas, segundo a Brigada Militar, 5 espingardas calibre 12, 2 fuzis 5.56, um fuzil 7.62, 2 submetralhadoras de 9mm, 5 pistolas de 9mm, um revólver calibre 44, um 357, uma arma artesanal, 22 carregadores de pistola, 3 carregadores caracol, 8 de calibre 12, 4 carregadores de fuzil e mais de 750 munições de diversos calibres. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia. A namorada dele, que estava na residência no momento da abordagem, foi levada como testemunha e agora as investigações prosseguem para saber a origem e a destinação da grande quantidade de armamento. Nas notícias do esporte, o destaque é para o novo reforço tricolor. Guilherme desembarca em Porto Alegre para acertar o retorno ao Grêmio. O atacante de 27 anos volta ao time para reforçar a equipe na campanha da Série B. Revelado pelo clube, Guilherme desembarcou no aeroporto Salgado Filho no início da tarde desta sexta-feira para assinar o contrato e reforçar o grupo de Roger Machado na Série B. O jogador é esperado no Centro de Treinamento Luiz Carvalho, onde o grupo de Roger Machado segue a preparação para o confronto contra o Bahia. A reestreia pelo Grêmio, no entanto, só vai ocorrer após o dia 18 de julho, quando a janela de transferências será aberta. Aos 27 anos, o atacante traz na bagagem experiência de quase 3 temporadas no futebol internacional, quando defendeu o Al-Fazali da Arábia Saudita, o Al-Dafra dos Emirados Árabes e no futebol brasileiro também jogou pelo Botafogo, Chapecoense, Curitiba e Sport após deixar a arena do Grêmio. Pelo Sport, inclusive, teve papel fundamental para tirar o time da Série B em 2019, quando marcou 17 gols e foi o artilheiro da competição. Guilherme ainda persegue o primeiro gol pelo Grêmio. Em 2016, quando foi promovido, o atacante participou de 19 partidas, mas não balançou as redes. Antes de Guilherme, o Grêmio também repatriou Lucas Leiva. O volante assinou até o final de 2023 e trabalha com a bola junto com os companheiros. Tassiano retornará por empréstimo junto ao Altayspor da Turquia e também vai ser novidade no treino de hoje, sexta-feira. E a FIFA vai adotar uma nova regra para o impedimento na Copa do Mundo. Se trata do impedimento semiautomático. A nova ferramenta já foi testada no Mundial de Clubes do ano passado e promete acelerar a identificação de impedimentos na Copa do Mundo. De acordo com as informações, a nova tecnologia já foi testada em 2 competições de maneira bastante satisfatória. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, enfatizou que a nova ferramenta é uma evolução do sistema VAR e já vem sendo implantada no futebol mundial. E ela funciona, de acordo com a federação, uma nova ferramenta, um sensor que ficará no centro da bola e ajudará a identificar o momento em que houver contato com algum atleta. 12 câmeras estarão espalhadas pelo estádio e terão a capacidade de identificar 29 pontos de contato entre atletas e a bola 50 vezes por segundo
na exata posição do campo. O cruzamento dos dados encontrados entre posicionamento dos atletas e a bola vai dar a determinação e emitirá um alerta automático para a sala do VAR. Esse alerta sempre acontecerá quando um jogador receber a bola em posição irregular. Após o alerta, os árbitros da cabine de vídeo validarão a decisão de forma manual, mas baseado nas informações enviadas pela tecnologia, com o intuito de tomar uma decisão rápida e precisa. Após a confirmação do impedimento, vai ser gerada uma animação 3D que detalhará a posição dos atletas que participarão da jogada no momento em que ele foi feito. Ou seja, a tecnologia vai tentar resolver o problema do impedimento. A Copa do Mundo vai ser realizada no final do ano e o Brasil está no grupo G, junto com a Sérvia, Suíça e Camarões, e a expectativa vai crescendo para a maior competição do futebol da história do planeta. E agora nós vamos para o quadro Acontece, onde fomos até Fagundes Varela retratar o projeto Ubuntu, que é desenvolvido nas escolas municipais. Dando sequência aos vídeos, conversamos com o professor doutor em neurociências Charles Ferreira, que nos fala sobre o transtorno autista. Eu sou porque nós somos. Dando continuidade ao projeto Ubuntu, hoje vamos ouvir o professor doutor Charles Ferreira falando sobre hiperatividade. Nada melhor do que alguém que convive para falar deste distúrbio. O TDAH, como muitos conhecem, ele tem vários outros nomes, né? Esse transtorno ele se caracteriza de maneira bem crônica e complexa. E se a gente pensa em toda a população que é acometida por esse transtorno, a gente visualiza que tem apresentações muito heterogêneas, e quando a gente pensa em causas, né, existem multifatores envolvidos no estabelecimento desse transtorno mental. Existe uma tríade de sintomas principais, que é o que eu estou apresentando aqui nesse slide para vocês. Basicamente falando, nós temos um componente de déficit de atenção, nós temos um componente de hiperatividade e nós temos um componente de impulsividade. Temos, sim, alguns sujeitos, sejam crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, que têm um perfil mais de déficit de atenção, da desatenção. Nós temos alguns outros sujeitos que podem ter um perfil mais de impulsividade e hiperatividade combinados, e nós temos um terceiro perfil de pessoas com diagnóstico de TDAH que tem o que a gente chama de estado misto. O que a gente consegue visualizar num total mundial é que as estimativas desse transtorno têm variado amplamente, e esses dados desta revisão sistemática registram que a prevalência mundial de TDAH gira em torno de 7%. Esses sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, eles têm sim já um início precoce na grande maioria dos casos. Onde a gente vê, por exemplo, falta de perseverança em algumas atividades que demandam sim um foco atencional ou um esforço um pouco mais prolongado no quesito temporal. De maneira geral, pode ter uma desorganização das suas atividades ou até mesmo uma incoordenação, ou até mesmo uma atividade muito exacerbada. Os manuais diagnósticos, tanto da DSM quanto da CID, eles são concordantes quando verificam que tem sintomas que estão presentes desde o início do desenvolvimento e que têm um impacto negativo, geralmente em mais de 2 ambientes que a criança e que o adolescente circule. Se a gente analisar, pelos manuais de diagnóstico, as pessoas com este transtorno eles tendem a alcançar menor escolaridade, menor sucesso profissional e tende também a ter score intelectual reduzido em relação ao sujeito sem esse diagnóstico. Tem uma grande variabilidade entre a população e posso lhes dizer que com um manejo adequado existe sim a superação desses déficits que por muitas vezes são estigmatizados com o diagnóstico do transtorno. Tudo isso, gente, já mostra, sim, que a gente precisa integralizar muito mais o ambiente clínico
com o ambiente escolar, com o ambiente social. Por quê? Isso vai ser um ator importantíssimo, tanto para diagnóstico quanto para manejo e monitoramento da resposta clínica desse paciente. Tu ter o TDAH pode te facilitar desenvolver o transtorno de oposição desafiante, transtorno de conduta, transtorno de desregulação de humor, bem como alguns transtornos específicos da aprendizagem, transtorno de ansiedade ou até mesmo transtorno depressivo maior. Ou seja, tu ter TDAH facilita tu desenvolver esses outros componentes, bem como tu ter algum desses outros componentes pode te facilitar desenvolver TDAH. Então, quando a gente pensa em tratamento, a gente visualiza que existe sim uma terapia farmacológica, que são os medicamentos envolvidos no manejo desses sintomas, a terapia comportamental, que seria a terapia mais psicológica de acompanhamento desses pacientes, inclusive a mais adequada pelos próprios guidelines, né, pelos manuais, ou combinado entre elas, que é a terapia medicamentosa mais a terapia comportamental. A terapia comportamental, ou seja, psicológica, sozinha ou combinada com os medicamentos, que são os psicoestimulantes, né? Para TDAH a gente usa os psicoestimulantes, são significativamente muito mais eficazes do que um tratamento placebo, ou seja, um tratamento sem o princípio ativo ali envolvido no componente. Né? Então, se a gente vê que essa terapia comportamental, em associação a psicoestimulantes, foi melhor e mais aceita, inclusive, do que só com a farmacologia isolada, a gente percebe que, ok, será que por muitas vezes o menos não é mais? Sim. Apesar de uma heterogeneidade, tanto clínica quanto metodológica dos estudos, muitos estudos têm reproduzido, sim, que essa abordagem terapêutica multidisciplinar e combinada é muito adequada para o controle dos sintomas do TDAH. Se a gente pensa em gerenciar o TDAH, como ele é muito complexo, né, as intervenções medicamentosas, junto com as não medicamentosas, visam sim a melhora dos sintomas. Mas as comportamentais, além das melhoras dos sintomas, eles também instalam o controle executivo e o funcionamento ocupacional e social. E por isso eu reforço para vocês da importância deste acompanhamento psicológico por crianças e adolescentes com TDAH. Dieta equilibrada, boa nutrição, atividade física, tanto para crianças, jovens e adultos com TDAH, também sim devem ser incorporadas no plano de tratamento e que os profissionais devem sim tomar dessas ações como uma medida de tratamento para o TDAH. Quando a gente pensa em Brasil, os medicamentos para TDAH aprovados pela Anvisa, como eu já falei, é o cloridrato de metilfenidato e o dimesilato de lisdexanfetamina. Quando a gente pensa no uso desses medicamentos para crianças e para adultos com e sem comorbidades, existem protocolos diferentes, né, para a adoção dessas farmacoterapias, mas o uso de medicamentos não é recomendado em muitos protocolos oficiais, inclusive aqui pela Conitec no Brasil. Quando a gente pensa em segurança e tolerabilidade desses medicamentos, os psicoestimulantes eles têm sim mostrado muito seguro, bem tolerados, e as reações adversas mais comuns mostram insônia, perda de peso, ou falta de fome, cefaleia, dor de cabeça, boca seca, dor abdominal, tristeza e até mesmo irritabilidade. A maioria desses efeitos também é dose dependente, ou seja, a mesma dose para sujeitos diferentes podem ter efeitos distintos conforme, inclusive, o período de início de tratamento. Né? No início do tratamento a gente tende a sentir mais esses efeitos do que a partir de um determinado momento, tipo 2 semanas de início desse tratamento. Muito bem, uma errata acerca da reportagem. Ela era sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e não transtorno do déficit autista, como eu havia mencionado. E seguindo com o mercado financeiro, nós trazemos as cotações desta sexta-feira com o apoio de Paludo Pneus, Unimed, Vale das Antas, Preto Veículos, Revitale e Grupo do Joelho Mote,
Adilnet Telecom, Gobi, Lupo, Scala e Casa das Massas. O dólar fechou o dia cotado a R$ 5,33, subindo por conta da aprovação da PEC para aumento do teto dos gastos, que nós falaremos no próximo bloco. O euro fechou a R$ 5,55. Ibovespa alta de 0,58 na casa dos 99 mil pontos. Nasdaq também alta de 0,55. As bolsas europeias, de forma oscilante, fecharam seu exercício na sexta-feira. No Oriente, Xangai queda de 0,32 e Nikkei queda de 1,73. Por falar em bolsas de valores, no próximo bloco, o sistema financeiro fechou o semestre com as piores quedas desde 1970. E as informações sobre a campanha eleitoral presidencial que vai subindo de temperatura e os principais pontos do texto do novo projeto de emenda constitucional dos combustíveis que foi aprovado pelo Senado Federal. Voltamos em 3 minutos. Gobi, Lupo, Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Assunto sério, mas de uma forma divertida. Hora Bolas, toda terça às 9 da noite ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Atenção, senhores empresários. A Cal Publicidade está elaborando um novo guia telefônico de Nova Prata para 2023. Reserve seu espaço. Nosso representante apresenta-se com o crachá da Cal Publicidade. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Cal Publicidade, ligando você com o seu cliente. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 999739993. Aqui na concessionária Chevrolet Preto Veículos, em Veranópolis, seu carro tem toda a linha de serviços e loja da linha Chevrolet. Revisão completa, balanceamento, geometria, troca de óleo, venda de pneus, acessórios e tudo que seu carro precisar. A Preto Veículos é completa e tem preços competitivos e a qualidade Chevrolet que você já conhece. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, regressamos para neste último bloco do Conecta News trazer as informações do Brasil e do mundo, começando pelo destaque da economia. As bolsas de valores encerraram o primeiro semestre de 2022 com as maiores quedas desde 1970. Segundo as informações coletadas, a situação do tombo dos mercados reflete uma estagnação mundial, crescimento baixo e alta inflação em todos os países.
Os títulos públicos tiveram o pior semestre em 200 anos. Os economistas questionam a eficácia dos juros para combater a inflação. Outro problema, agregado a toda esta circunstância, também está baseado no retorno da pandemia, com o fim das restrições, além, é claro, da guerra na Ucrânia, que vem causando um índice inflacionário altamente contabilizado em todas as economias mundiais. Segundo as informações, apesar da queda nos mercados, agora a expectativa é que a retomada possa ser efetivada com o começo do segundo semestre e o encaminhamento de uma situação favorável no leste europeu, a fim de cessar este ciclo de quedas no mercado financeiro. E nas notícias da política, a sexta-feira movimentou o cenário presidencial brasileiro. Começando pelo lado petista, Luiz Inácio Lula da Silva jantou com empresários e em declarações disse, abre aspas, parece que o mundo gira em torno deles, fecha aspas. Ao falar sobre o encontro, o ex-presidente também diz que não recebe o voto de banqueiros. Segundo as informações, nessa sexta-feira, após se reunir com empresários, ele disse que na cabeça dessa gente não existe pobreza. O pré-candidato à presidência também afirmou ter de certeza que não recebe voto dos banqueiros e atacou a postura dos bilionários que, em sua visão, se recusam a retribuir os trabalhadores com melhores salários. A declaração foi feita em uma entrevista a uma rádio de Salvador. Abre aspas, eu tenho tido reuniões, vários jantares com empresários e eu faço porque eu gosto de discutir abertamente. E é o seguinte, na cabeça dessa gente não existe pobreza, não existe fome, não existe gente dormindo na rua, na sarjeta, não tem criança morrendo de desnutrição. Essa gente só fala em teto de gastos, em política fiscal, ou seja, eles não falam em política social, em distribuição de renda e em distribuição de riqueza. Fecha aspas, disse o atual candidato à presidência da República. Do outro lado, pelo PL, Braga Neto pediu exoneração do cargo de assessor da presidência da República e, a que tudo indica, o ex-ministro da Defesa deve ser anunciado como candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. O general Walter Braga Neto foi exonerado do seu cargo de assessoria da presidência. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O ex-ministro da Defesa deve ser anunciado como candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição. Para concorrer ao cargo, Braga Neto não poderia estar em cargo público. O posto dele será assumido por José Vicente Santini, que estava na Secretaria Nacional de Justiça e Segurança Pública. Assessores especiais da presidência também foram exonerados. Eles devem concorrer nas eleições desse ano. Walter Braga Neto deixou o Ministério da Defesa em 31 de março, diante da possibilidade de compor a chapa presidencial ao lado de Jair Bolsonaro. No último domingo, o presidente disse que faria o anúncio do general como vice nos próximos dias. Então, segue a corrida presidencial. O que mexeu com os mercados no dia de hoje e fez com que o dólar acabasse subindo é a aprovação da PEC dos combustíveis, que foi aprovada pelo Senado. O projeto de emenda à Constituição, que dá uma nova versão à PEC dos combustíveis, foi aprovada, prevendo o reconhecimento do estado de emergência em 2022 e um pacote de 41 bilhões em auxílio. Dentre os principais pontos está a criação do auxílio de R$1.000 a caminhoneiros e um auxílio sem valor definido aos taxistas. Além disso, o projeto amplia o Auxílio Brasil para ao menos R$600 mensais e o Vale Gás para 120 a cada 2 meses. Essas medidas serão válidas até 31 de dezembro desse ano, segundo o texto.
A nova norma também incrementa em 500 milhões de reais a verba para o programa Alimenta Brasil, de compra de alimentos de pequenos produtores e povos indígenas, entre outros órgãos públicos. Os principais pontos é a proposta de aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, que vai passar a ser de R$ 600, e o custo da medida é 26 bilhões de reais até o final do ano. O Vale Gás, que foi incrementado, a concessão de assistência para auxiliar o custeio direto da gratuidade de idosos no transporte urbano, também com outras afirmações para reduzir a carga tributária, o auxílio de R$ 1.000 para os transportadores autônomos de carga que estavam cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários até 31 de maio de 2022, o auxílio para o motorista de táxi profissional registrado e outras situações que prevêem aí a concessão de benesses em valor e pecúnia para a continuidade das atividades. A validade do estado de emergência vai até 31 de dezembro de 2022. E agora, nas informações finais e nas notícias internacionais, hoje, 1º de julho, é comemorado como Dia Internacional do Reggae. E para isso nós fizemos uma seleção com o apoio da revista Rolling Stone dos 10 melhores discos de Bob Marley para celebrar o Dia do Reggae. Diversas são as correntes que se originam deste gênero extremamente importante na história da música. Segundo as informações, o seu maior líder foi Bob Marley, e aí os diversos discos dele, como The Best of Bob Marley, o Live, Kaya, Natty Dread, Upper Spring, Rastaman Vibration, Babylon by Bus, Catch a Fire, Exodus e Survival estão entre os discos mais celebrados do artista jamaicano, que nesse 1º de julho celebra-se o Dia do Reggae e das boas vibrações. Com essa notícia, nós vamos encerrando o Conecta News desta sexta-feira, desejando um ótimo final de semana a todos. Na semana que vem, estarei ausente da bancada do Conecta News e também do Ponto a Ponto, por conta de um procedimento médico que estarei fazendo no grupo do Joelho Mote, lá em Marau, junto com o Dr. Márcio Mesomo. Retornarei no dia 11, a plenos pulmões e toda a atividade junto com vocês. Um bom final de semana, uma boa semana a todos. Obrigado, Johnny, pelo seu excelente trabalho na técnica. Retornaremos na segunda-feira. Um bom final de semana.